O Beni veio ajudar. Obrigado, Beni, pela ajuda. Queridos, nós já louvamos a Deus, nós já entregamos a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, e agora nós precisamos muito ver o que Deus tem para falar conosco. E Deus tem uma mensagem muito especial, que Ele falou comigo, tem falado comigo, e com certeza vai falar com vocês também. Nós estamos no nosso segundo encontro, onde vamos conversar sobre uma vida de sonho, uma vida com Deus, uma vida onde nós estamos praticando, seguindo, fazendo o que Deus nos orienta. E nós vamos falar um pouquinho sobre o sonho de Deus para cada um de nós nessa noite. O Deus tem um plano para cada um de nós, e nós vamos falar sobre isso nos próximos minutos. Mas antes, eu gostaria de dar um retorno. Nós estamos aqui pela Igreja Central fazendo algumas missões. Oi, pastor André, tudo bem? Medi, Ana. Nós estamos aqui fazendo algumas atividades missionárias. Os jovens estão na Amazônia, os nossos adolescentes e juvenis estão aqui no centro de Curitiba mesmo, só que ali atrás do Shopping Estação. Nós estamos fazendo algumas atividades. Ontem nós entregamos 320 livros para as pessoas. Hoje nós não entregamos livros, mas nós entregamos um versinho que cada adolescente, cada juvenil escreveu em um papelzinho, colocou em um bombom e entregou no shopping no período dessa tarde. Foram 240 pessoas beneficiadas com bombom, e tinha uma mensagem que Jesus está cuidando dela, que ela não precisa ficar com medo, momentos de oração, e foi muito interessante esse trabalho dos nossos adolescentes nessa tarde. Estamos fazendo revitalização lá da escola também, e tem sido uma bênção. Precisamos nos envolver nas atividades, precisamos falar de Deus para as pessoas, porque, amigos, não temos motivos de vida a não ser falar do amor de Jesus. Quanto menos nós falamos, mais nosso Salvador Jesus demora a voltar. Eu e você, nós queremos ver Jesus voltar, não é verdade? Se nós queremos, precisamos agir para isso. E graças a Deus, né, pastor André, que nós temos os jovens, adolescentes, juvenis, estão envolvidos. E você, irmão? O que você tem feito para falar de Jesus para as pessoas? Precisamos nos movimentar. E hoje, Deus tem um sonho para nós. E vamos entender um pouquinho sobre esse sonho, queridos. Para que nós continuemos essa adoração, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Já foi feito a oração, mas eu gostaria de fazer mais uma. Você pode fechar os olhos comigo, para nosso Deus nos ajudar? Grandioso Deus, muito obrigado por este domingo que o Senhor nos deu. Algumas pessoas estiveram em casa mais tranquilos, outras pessoas estiveram trabalhando, outras pessoas estavam em missões. Agradecemos porque o Senhor nos dá várias oportunidades, vários meios de servir ao Senhor. E nós nos comprometemos na Tua presença em vir até esse ambiente nessa noite. Nós queremos ter um encontro contigo. Nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Por favor, fale conosco. Qual é o seu sonho para nós? O que o Senhor tem planejado? Nós sabemos que é o bem, mas nós vamos entender como é que o Senhor trabalha para que o seu sonho seja realidade em nossa vida. Grandioso Deus, por favor, envie seu Santo Espírito para nos ajudar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria que você abrisse a Bíblia. Nós estamos falando sobre a história do nosso amigo José. Jacó foi no domingo passado, e hoje nós vamos falar alguns episódios da vida do nosso amigo José. Sabe qual livro conta a história? Lembra qual é o capítulo da Bíblia e do livro que vem apresentando essa história? Alguns sabem, outros não. Eu vou ajudar. Gênesis capítulo 39. Pode abrir a tua Bíblia comigo nesse momento? Gênesis capítulo 39. Vem trazendo o verso que nós vamos desenvolver nossa conversa nos próximos minutos. Gênesis 39, o verso é o verso 21.
Da mesma forma que Deus estava com Jacó, Deus também estava com José. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Nós sabemos que José ficou um período na prisão. E esse período na prisão não foram momentos agradáveis, foram momentos desafiadores. Mas ele foi e ele não ficou incomodado com aquilo. Ele viu esse momento como uma grande oportunidade de Deus na vida dele. Queridos, será que no momento difícil nós vemos como grande oportunidade? José estava na prisão. Ele viu isso como uma grande oportunidade. Vamos ver alguns versos também. E agora no capítulo 40, nós vamos ficar mais nessa parte da história. No verso 1 de Gênesis 40, diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. 2. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Pula o verso 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. Verso 6. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? E aí nós sabemos bem que eles começaram a falar, e os versos 10 e 11 vêm apresentando o sonho do copeiro-chefe. Diz assim: e na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O 11. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Nos versos 16 e 17 vem mostrando o sonho de nosso amigo padeiro-chefe. Diz assim o verso 16 de Gênesis 40. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Queridos, José estava na cadeia e ele estava numa situação desconfortável. Mas aquela cadeia foi instrumento de Deus para que esse homem fosse uma bênção. Mas para que nós aproveitemos esses momentos difíceis de nossa vida, nós precisamos, como foi comentado no último encontro nosso, que precisamos ter visões diferentes sobre os contextos. Às vezes a gente vê que está difícil, beleza, está difícil. Mas qual é a bênção daquela dificuldade? Por que eu estou vivendo assim? Qual é o motivo? Nós precisamos pensar e trabalhar para conseguir trazer situações agradáveis para a nossa vida. E aí, José preso, ele esteve naquela situação. José não era um preso qualquer. Ele era um preso muito bem preparado por Deus para exercer as funções que ele estava vivendo ali. José aprendeu algumas atividades naquele ambiente. E na história que nós vamos ver, vamos descobrir alguns detalhes sobre isso. José poderia ter agido com indiferença com o copeiro e com o padeiro. José poderia ter agido dessa forma, porque eles eram pessoas lá da casa, provavelmente estavam sabendo da história dele quando a esposa do faraó deu em cima dele. Provavelmente ele sabia de tudo, e aqueles homens, ele poderia agir de forma indiferente.
mas José não agiu de forma indiferente. José foi uma pessoa empática, se colocou no lugar do outro e conseguiu ajudar as duas pessoas. Você tem passado por situações, encontrado pessoas que estão sofrendo. Agora você vai pensar, nossa, meu sofrimento é maior que o outro. E aí não vai fazer nada por essa pessoa? José, ele poderia ter agido assim, mas ele não agiu assim. Ele se colocou no lugar do outro para tentar ajudar. Por que você está triste? Por que você está com semblante incomodado? E aí o copeiro e o padeiro apresentaram os sonhos que eles tiveram e o nosso amigo José interpretou eles. A indiferença, amigos, aborta as oportunidades. A indiferença, ela destrói uma possibilidade na sua vida. Vamos pensar aqui, nós estamos na igreja, você está em casa, nós estamos conversando. Aqui na igreja tem pessoas ao lado. Lá em casa talvez não tenha, mas tem o celular, tem o WhatsApp, que é fácil falar com os amigos. Você deu boa noite para o seu amigo que está ao lado aí de você? Você conseguiu aproveitar a oportunidade para conversar com a pessoa ao lado? Essa atitude nossa em nos colocar ao lado do outro, aproveitar as oportunidades, é uma bênção. José aproveitou a oportunidade, ajudou o copeiro e também ajudou o padeiro. Só que os dois enfrentaram situações diferentes, mas uma coisa aconteceu. Aquele que recebeu atenção, passaram-se alguns anos, lembrou de um homem que havia dado atenção para ele. Talvez você precise de ajuda de alguém aqui na igreja ou em casa pelo WhatsApp e não aproveita a oportunidade de dar um oi. Você talvez esteja precisando de um trabalho e no teu banco tem um empresário. E ele talvez esteja precisando de um emprego, de um funcionário. Em vez de aproveitar a oportunidade de conversar com o outro, ser empático, nós às vezes não agimos assim. José já nos dá a receita para que nós consigamos superar as adversidades da vida. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Precisamos também nos colocar no lugar do outro para ajudar. Dar uma boa noite, desejar um feliz sábado no WhatsApp, mandar uma mensagem para alguém, você está bem? Todos esses meios são estratégias divinas para te ajudar a aproveitar as oportunidades. Então, amados, nós precisamos muito ter essa percepção. José estava numa situação difícil, poderia reclamar de tudo, mas não reclamou, se colocou no lugar do outro, e pelo fato dele se colocar no lugar do outro, ele ganhou uma promoção na vida dele. Ele saiu da prisão e se tornou um líder superior àquele que ele havia ajudado alguns anos atrás. Precisamos aproveitar as oportunidades. Deus nos dá essas oportunidades, amados, não é por acaso. Tem alguém do seu lado, tem um amigo que você precisa dar um oi. Talvez ele perdeu a esposa, que ele é o chefe, perdeu a esposa, o problema é dele. Não, dê atenção, seja empático, se coloque disponível para ajudar. Passando-se um tempo, Deus vai promover meios para que você saia de uma situação desconfortável e viva uma beleza que só Ele pode promover. Então, precisamos fazer como nosso amigo José fez. A empatia constrói o futuro. A empatia promove, sabe o quê? No meio comercial, no meio de empregos e tudo mais? Network. Você vai conseguir ter amigos e nos momentos importantes da vida, você vai lembrar de alguém e vai conseguir pedir ajuda, e essa pessoa, porque você foi empático com ela, porque você deu carinho, porque você perguntou se ela estava bem, ele vai conseguir te ajudar também.
Então nós precisamos nos colocar nos lugares dos outros. E assim acontecendo, Deus pode promover bênçãos na minha e na tua vida. Se coloque no lugar do outro. Ajude o irmão. Fale feliz sábado. Como você está bonito hoje. Dê elogios. Essas coisas fazem a pessoa que amanheceu ruim ficar bem o dia todo. Tem vezes que eu saio com a Dani, e aí isso acontece mais nas cidades pequenas, sabe? Quando estou lá na casa do meu pai, vou lá para Cruzeiro do Oeste, talvez ele esteja assistindo inclusive. Aí eu gosto de fazer isso, aí eu abro a janela e falo, opa! Aí o irmão, ele nem me viu, nunca me viu, mas eu dei um oi para ele. Você já fez isso? Com certeza já fez. Aquela pessoa vai ficar com um dia todo diferente. Vi um carro, no carro preto, passou e deu oi para mim, nem sei quem é. Nossa, estou famoso, né? Então, queridos, o dia da pessoa vai ser diferente. Que tal você dar um copo de suco para o teu colega de trabalho ao lado amanhã pela manhã? Ele não espera, mas você pode fazer o dia dessa pessoa ser diferente. Assim como José fez o dia daquelas duas pessoas ser diferente naquele momento. Então, precisamos aproveitar as oportunidades. Algumas coisas José aprendeu ali na prisão. Ele aprendeu a liderar. Ele saiu de casa, da casa do papai, da mamãe. Ele era mimado. Nós conversamos isso da última vez. E nós percebemos que ele aprendeu algumas coisas. Ele aprendeu a liderar. Colocaram ele como chefe dos prisioneiros. E essa atividade foi vista pela comunidade. E isso foi muito positivo. Além dele ter aprendido a ter liderança, ele começou a conversar com as pessoas. Ele começou a ter diálogo. O ato de ter comunicação é algo muito importante para qualquer coisa de nossa vida. Vou dar um exemplo. Um marido e uma esposa que não conversam, o que vai dar? É uma necessidade básica para se manter um relacionamento, comunicação, conversar. Estou sentindo dificuldade em tal coisa na tua vida. Eu preciso falar para a pessoa. Se eu não falo, a casa vai cair. Então, a comunicação que José aprendeu ali dentro da prisão foi algo significativo. Ele conseguiu ter uma postura de comunicação tão intensa que na hora de falar com o líder da época, ele teve desenvoltura e conseguiu falar com a pessoa. Isso ele conquistou durante os anos na prisão. Outra coisa que ele desenvolveu na prisão foi o relacionamento interpessoal. Amados, nós precisamos nos relacionar. Nós não podemos pensar que vamos viver numa bolha, não preciso conversar com ninguém, não preciso da ajuda de ninguém. Não, nós precisamos ter relacionamento. E esse relacionamento exige postura de empatia, entende? Exige postura de eu me colocar no lugar do outro e ajudar. Quem tem relacionamento interpessoal desenvolvido, ele vai conseguir fazer uma atividade em grupo de forma mais eficaz. Tchau, Fábio. Ele vai conseguir fazer a atividade em grupo de forma mais intensa. Então, queridos, nós precisamos muito ter relacionamento interpessoal. Outra coisa que Jacó adquiriu na prisão é atividade técnica. Ele tinha que falar de forma correta para tal pessoa. Se ele ficasse rodeando, ficasse falando mole, ele não conseguiria ter autoridade para influenciar na liderança. Então, tinha momentos que ele precisava ser empático, se colocar como uma pessoa que não é tão incisiva, para ajudar as pessoas. Mas tinha momentos que ele tinha que chegar junto. Porque se não ter essa postura, no momento de uma crise, não avança qualquer projeto. Então, ele precisava muito ter essa postura de técnica. Como falar com tal pessoa? Que palavras utilizar em determinado momento? Qual roupa ou como vou me comportar naquilo?
precisou ter algumas atitudes técnicas para conseguir avançar nos projetos da vida dele. Outra atividade que José aprendeu é determinação. Ele tinha um plano e foi atrás do plano. E sabe qual era o plano de José? Não ser influenciado, e sim influenciar as pessoas. José poderia ter feito várias coisas erradas, mas ele teve uma atitude de determinação. Não vou fazer isso, não vou deitar com aquela mulher. Determinado, e ele conseguiu aquilo que ele tinha de determinação. Senso crítico. Senso crítico, amados, é algo que só Deus dá, porque nós gostamos muito de criticar as pessoas, mas precisamos ter posturas adequadas para criticar. E o senso crítico do nosso amigo José foi maravilhosa, porque ele conseguiu dar uma orientação para um e deu outra orientação para outra sem ferir. Falou para o copeiro, falou para o padeiro, e ele analisou todo o sonho que ambos tiveram e conseguiu dar a resposta. Quem é que dá o senso crítico de forma correta para ajudar as pessoas? Só Deus. Só Deus. Se eu não tiver Deus, eu não vou ter a autoridade para criticar alguém ou falar sobre alguma coisa. Então é só Deus que vai nos dar a autoridade para isso e vai nos dar a habilidade técnica, como nós já vimos, para falar tal situação para alguém. Só Deus. Quantos de nós já fomos criticar alguém e nos demos mal? Essa crítica, quando não nos damos mal, é porque não veio de Deus. Nós não conseguimos ter essa atitude crítica de forma benéfica. É difícil, é só Deus que nos ajuda. E outra coisa que José aprendeu, inteligência emocional. Ele não estava mais dependente do papai e da mamãe. Ele já conseguia fazer as coisas pela própria força que Deus dava a ele. Ele tinha inteligência emocional. José era o melhor prisioneiro. E você? Você é professora, nós temos vários dias durante esse ano e precisamos muito de professores eficientes para educar as crianças. Se José estivesse no seu lugar, professora, ele seria o melhor professor do Brasil. Você talvez seja um engenheiro, né? Eu faço alguns projetos ali, legal. Se José estivesse no seu lugar, ele não seria o mínimo, ele seria o máximo. Deus quer que eu e você, nós sejamos esse máximo. Deus quer que nós façamos o nosso melhor. Não quer que a gente seja medíocre. A média não é para um líder político como José foi. E Deus não sonha o mínimo para você. Deus sonha o máximo. Deus quer o melhor para você. Talvez qualquer coisa na família, Deus quer a sua família que seja a melhor família. De alguma forma venha alguém que grave o testemunho de sua família, porque Deus quer que sua família seja a melhor família do Brasil, da terra. E como Ele vai fazer isso? Somente quando nós nos colocamos nas mãos de Deus. Para conseguir ter senso crítico, para nós nos termos atitudes assim, que tenham relacionamento interpessoal saudável, entre outros. Talvez você seja um coordenador de equipe e tenha várias pessoas por sua responsabilidade. Amigo, amiga, Deus quer o máximo de você. Não empurre essa responsabilidade pelas coxas. Não faça de forma mesquinha. Pegou uma responsabilidade, dê o seu melhor, que quando nós fazemos isso, Deus nos ajuda. Você é, por acaso, um avô? Você precisa ser o melhor avô dos seus netos. Os seus netos, quando, caso você descanse e Jesus não voltar, qual será a lembrança deles?
Vai ser, meu avô não deu atenção para mim, nem ligava, nem me dava nada no meu aniversário. E aí? Esse não é o sonho de Deus para você. O sonho de Deus para o vovô é que eu, assim como eu lembro do meu avô, meu avô ficava deitado lá no chão lá de casa e eu andava nas costas dele, fazia massagem nas costas do meu avô. Qual é a lembrança que você, vô, vai dar aos seus netos? Você precisa ser o melhor vô. Você tem que fazer o melhor por essa criança, esse netinho. Se não fosse por você, ele não existia. Então dê o seu melhor. Talvez o seu filho não esteja tendo condições para conseguir sustentar o seu netinho. A responsabilidade vai ser sua também como pai desse filho que não está conseguindo educar o neto. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos do melhor. Eu sou tio de alguns sobrinhos meus. Tenho vários sobrinhos. E uma sobrinha minha está na Missão Tim, ali na escola comigo. E aí eu fico trabalhando para que a Nayeli tenha uma referência positiva de mim. Eu quero ser o melhor tio dela. E aí eu vou fazer o meu melhor. Vou conversar com ela, vou brincar com ela, vou jogar vôlei com ela, vou fazer várias coisas com ela. Porque eu quero ser o melhor tio que a Nayeli tem. Amigos, nós temos talentos e habilidades. Os talentos são naturais, os talentos por algum motivo, a gente tem essa facilidade, mas para que a gente seja destacado na sociedade, não basta ser talentoso, você tem que desenvolver técnicas para que o seu talento sobressaia os outros. Talvez você toque um instrumento, talvez você, gosta de contar uma história, talvez você tenha alguma atividade que eu gosto de desenhar como eu gosto de desenhar. Você que tem essa habilidade, você precisa muito ter uma outra coisa. Você precisa ter técnica para que aquilo seja bem sucedido. Eu vejo que a Paola, ela gosta muito de cantar. E eu sei que ela desenvolve isso e está trabalhando, está desenvolvendo habilidade, está fazendo algumas técnicas vocais, está trabalhando para que ela receba benefícios sobre isso. Se você tem uma habilidade natural, não fique só na habilidade. Seja esplêndido, seja espetacular, seja o melhor naquilo. Que quando você faz, une a sua habilidade com a sua característica natural, meu amigo. Imagina você ganhar dinheiro com isso. É isso que Deus está dando para você. Deus permitiu que você tivesse alguns talentos. Desenvolva esse talento, que você vai viver bem. Desenvolva essa característica positiva, que você vai se dar bem. Eu amo contar histórias. Eu fico estudando como contar histórias. Aí eu venho contar para as crianças. Porque eu fico estudando, eu gosto disso. Precisamos desenvolver a técnica para que aquela história seja impactante. Como chamar a atenção das crianças? Preciso estudar para conseguir influenciar positivamente. Não é porque eu gosto que eu vou parar de estudar. Entendeu? Então, José tinha alguns talentos, mas ele desenvolveu as técnicas. José também teve momentos difíceis. Imagina você trabalhando como excelente escravo, o melhor escravo de uma pessoa. E aí, do nada, tudo que você planejou caiu por água abaixo. O fracasso é um instrumento divino para nos dar excelentes lições. O fracasso, por exemplo, podemos dizer, você estava com seu plano no trabalho e por um motivo deu crise financeira, você estava com seus já sonhos, perdeu o emprego. Misericórdia. Por quê? Isso aconteceu.
Pode estar um namorado, namorada, e no fim estava já sonhando e o namorado mandou você, deu um chute em você, ou namorada. Que do mal, né? A Bíblia diz, vamos ver como Deus nos ensina através do fracasso. Pode abrir a tua Bíblia comigo? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12 vem trazendo uma orientação sobre este assunto. José teve momentos que ele ficou muito incomodado, fracassou, mas essa orientação aqui nos ajuda a entender. 2 Coríntios capítulo 12, nos versos 9 e 10. Caso você tenha passado por situações, esse verso pode te ajudar. 2 Coríntios 12, verso 9 e 10, diz assim: Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou. Nos momentos de fracasso da sua vida, Deus vai se manifestar e você vai encontrar respostas que por algum motivo não encontra. Deus quer te ajudar e trabalhou com José. Lá na prisão, no momento fraco da vida dele, Deus o fez vice-governador. Quem pode, pode, né? Esse é nosso Deus. Talvez você esteja passando por situação difícil. Deus pode ajudar você, só basta você cumprir com sua responsabilidade. Você tem que aproveitar as oportunidades. E quando nós aproveitamos as oportunidades, Deus faz dessas oportunidades que surgirem uma bênção. Mas se eu for indiferente com as pessoas ao meu redor, as oportunidades serão bloqueadas. Não porque Deus não quer, mas é porque você não aproveitou as oportunidades. Aproveite as oportunidades. É necessário também que nós planejemos. José viveu planejando, mas muitas vezes o planejamento dele não deu como ele queria. Mas os planejamentos são necessários, inclusive para o ano, né, pastor André? Nós temos um ano pela frente, temos que planejar. Estou sonhando com essa missão, estamos sonhando com a Semana Santa, estamos sonhando com as atividades, os 10 dias de oração. Nós estamos sonhando com várias atividades assim. Precisamos planejar. Como vamos conseguir atingir isso? Como nós vamos conseguir influenciar as pessoas para escolherem seguir a Jesus? Precisamos nos planejar, mas nós não podemos deixar o planejamento ser a regra de nossa vida. É o Espírito que tem que conduzir a gente. Mas o planejamento é o instrumento que Deus nos dá. E aqui, em Provérbios 22, vem trazendo uma orientação sobre essa postura que o nosso amigo José teve. Provérbios capítulo 22, verso 1, vem falando assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você precisa se colocar em um local adequado para que seu nome não seja envergonhado. Você não pode ser um fofoqueiro. Se você ser um fofoqueiro, as oportunidades serão bloqueadas. Você não pode ser uma pessoa que não paga suas dívidas, porque quando nós não pagamos nossas dívidas, essas oportunidades são bloqueadas. Nós não podemos deixar o nosso nome envergonhado. Precisamos trabalhar para que o nosso nome não tenha situações desconfortáveis. Precisamos nos organizar, planejar para que isso não aconteça. 21, verso 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Tá com uma estratégia, eu quero comprar uma cama, aquele colchão bem gostoso, preciso, tá? Estou dormindo meio travado às vezes.
Ah, não, eu preciso. Vai lá na loja e compra R$9.000 a cama. Não se planejou, não se organizou. E o que aconteceu? Tem a cama, mas agora está com uma dívida que não consegue nem pagar. É loucura. Não dá para fazer as coisas assim. Se você quer comprar alguma coisa, se planeja, se organiza e vai fazer isso. Agora, se não fizer isso, amados, desculpe. Você vai ser uma pessoa endividada. Nem a esposa ou o marido vão confiar numa pessoa assim. A dívida é um problema sério. Eu tenho estudado que é destruição de famílias. Planejamento é algo importante. José era um homem que tinha a habilidade de planejar. Nós vamos ver esse planejamento no próximo encontro. Mas essa característica de José é algo que nós precisamos segurar assim e não soltar. Fazer o orçamento familiar para ver quanto eu posso gastar e quanto eu não posso. Até que ponto eu posso comprar uma pizza ou não. Eu posso comprar um tênis, não posso. Eu quero comprar um presente para uma pessoa, mas eu não tenho dinheiro. Está casado, mas eu não tenho dinheiro. Não compra. É melhor você estar tudo certo do que você se enroscar em uma situação desconfortável. Planejamento é algo importante. E o planejamento, todas essas características como posso dizer, é o pontapé inicial para o próximo tópico que nós vamos conversar. Vamos voltar em Gênesis. Gênesis capítulo 41. Pode voltar a Bíblia aí algumas páginas. Vamos ler alguns versos comigo. Nós vimos que precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos aprender com os fracassos. Precisamos ter relacionamento interpessoal, network, entre outras ações assim. Se eu não tiver o próximo passo, é difícil. Vamos lá. Gênesis 41, os versos que vamos ler é o 14 e depois leio outros versos. Gênesis 41, 14. Diz assim a palavra de Deus. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O que Deus quer nos ensinar hoje? Precisamos construir a nossa imagem. Nós precisamos trabalhar para que a gente fique bonitinho e o marido ou esposa não escolha outro. Você, mulher, tem que ser a mulher mais linda do teu marido. Se você deixa outras, não dá certo. Fica vestindo camisa de candidato. Misericórdia, não dá, né? Você sabe que não dá certo. Aí você está lá com o nome, não sei da quem, em vez de estar o nome do seu marido na camisa. Então, mulheres, cuide do seu cabelo, fique cheirosa. Se o seu marido às vezes não dá atenção, faça ele acordar, toma vergonha na cara, fale com ele. Construa a sua imagem, mulheres. Vocês não podem ser uma questão sexo frágil. Sexo frágil é o homem. Vocês aguentam dor uma vez por mês, o homem não consegue nada disso. Vocês conseguem dar luz a filhos e o homem consegue fazer isso? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem consegue fazer isso? Quem é que é sexo frágil daqui então? Mulheres, vocês precisam assumir a responsabilidade. Construa sua imagem. Agora, homens, vocês são homens. Vocês não podem deixar a sua mulher sem receber uma florzinha. Nem seu namorada. Você precisa, se você não fizer, o colega dela do trabalho vai fazer, porque você escolheu uma menina bonita, não foi? Então, tem outros que vão ver a sua menina bonita e vão dar uma flor para ela. Se vocês não acordarem, vocês não vão construir a imagem de vocês. Construa a sua imagem. José se colocou a roupa mais bonita, ele se preparou, não ficou com aquelas barbas incomodando, não ficou com o cabelo estranho, ele se preparou para se apresentar a uma pessoa importante. Construiu a própria imagem para conseguir influenciar e conseguir as autorizações necessárias.
Ainda mais na questão de trabalho. Eu vou de qualquer jeito fazer entrevista. Tá bom, vai perder. Tem outra pessoa que é um pouquinho mais bonita, que é mais feio que você, só que ele penteou o cabelo, colocou uma calça melhor, colocou uma camisa adequada e teve palavras diferentes. Você tinha todo o potencial para conseguir, perdeu. Construa sua imagem, a sua casa, para os vizinhos. O que eles ouvem em sua casa? Qual é a imagem de sua família para os vizinhos? Na história de José, nós encontramos que precisamos construir uma imagem positiva. Trabalhemos por isso, amados. Da mesma forma que vocês têm as lutas, eu também tenho as minhas lutas. Ainda mais neste aspecto de construção de imagem. Precisamos assumir nossa responsabilidade. Você, marido, você, homem, você, mulher, você, filho, você, professora, eu, pastor, nós, pastores, nossa família. Nós precisamos construir nossa imagem. Nós não somos nada mais do que sal e luz. O sal que perde o sabor e a luz que não tem brilho, a Bíblia diz que tem que se jogar fora. Se a sua imagem não influencia outras pessoas a ter uma família boa, se sua saúde não influencia outras pessoas a ter uma saúde boa, se seu casamento não influencia os jovens a terem um casamento legal, você está sem sal, você está sem sabor, né? E sem luz. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer que você seja o homem mais bonito da sua esposa. Eu tento pentear meu cabelo, vou fazer minhas corridas todo dia de manhã, faço meus 5 quilômetros, eu tento cuidar de mim, porque se eu não cuidar vai aparecer outro magrão, chega para Dani e fala bonito, e aí o que aconteceu? A culpa vai ser dela. Nada, a culpa é minha, eu que não cuidei. Então nós precisamos cuidar da gente, homens. Se você perdeu sua esposa, o problema talvez possa ser dela, mas normalmente é seu. Nós, homens, precisamos cuidar disso. Deus nos deu um cabelo diferente, uma barba estilosa, não é? Deus nos deu características, você pode ficar com uma barriguinha, um tanquinho ou uma bola, você que escolhe. E aí quando você for conversar com sua esposa, ela vai lembrar mais de uma montanha ou vai lembrar de alguma coisa especial? Construa a sua imagem. É importante, amados. Eu estou falando assim, dá para rir um pouco, mas é algo muito sério. E aí nós precisamos ter essa questão muito importante em nossa vida. Uma pessoa que é consumista, ela não vai viver bem. Ela vai ter uma casa cheia de coisas. Vocês já viram aquelas seriados onde uma pessoa tem tipo uma doença de acumular as coisas? Imagina aquilo, que difícil. Nós precisamos ter uma atitude, ter bom senso. Não vou ter um monte de roupa, eu vou ter a roupa correta. Às vezes eu tenho que gastar um pouco mais, só que com roupas boas, que durem mais, mas eu tenho que ter planejamento para conseguir fazer isso acontecer. Se eu não faço isso... Na semana passada, eu com o irmão José e também o irmão Jorge, nós fomos ali na penitenciária de Piraquara, porque nos primeiros sábados dos meses desse ano, nós estaremos fazendo cultos religiosos lá para aquela penitenciária. E vamos fazer com as mulheres, penitenciária feminina. Tem um nome que, deixa eu só lembrar aqui, Centro de Integração Social Feminina. Esse centro de integração é muito interessante. Nós temos vários tipos de penitenciárias no Brasil. Tem penitenciárias onde os detentos lá
não ligam para guardar as coisas, não ligam para a família, não ligam para o estudo, não ligam para nada, não ligam para se toma banho ou não toma, não liga sobre nada desses assuntos. Mas essa penitenciária, ela é diferente. Só para vocês notarem a diferença, tem uma agenda para que Deus vá naquela penitenciária. Deixa um espaço para que alguém, pastor, vá fazer um culto ali. Isso já é um diferencial, mas não acaba nisso. As mulheres, elas moram em um quarto onde é granito o chão. Além disso, tem umas prateleiras onde tem a quantidade certa de roupas de cada uma. Elas moram no mesmo quarto onde tem 6 ou 9 mulheres juntas. E além de outro detalhe, tem uma quantidade exata de roupas para elas, nas prateleiras, e não pode estar desdobrada. A orientação ali é que todas as roupas estejam dobradas. Além disso, tem a cama. A cama daquelas mulheres é impecável. Tem um lençolzinho assim, nossa, perfeito o lençol, tudo arrumadinho. Se coloca a moeda até pinga. De tão esticado é o lençol da cama daquelas mulheres presas. Outro detalhe é o fato de que elas têm a orientação de ler um livro por mês. Lá elas têm faculdade à distância, lá elas têm educação, algumas não conseguiram fazer o ensino médio, lá elas têm todos esses benefícios. Lá elas têm uma televisão para conseguir ficar assistindo os programas lá. Aquela prisão, aquela penitenciária feminina, ela é um exemplo, porque pessoas que querem ajuda merecem ajuda. Pessoas que aproveitam as oportunidades merecem oportunidades. Aquelas mulheres que entram naquela penitenciária, no CIS ali, não é qualquer mulher. São mulheres que se comportaram de forma adequada. Fizeram o errado, mas elas estão tentando melhorar. Essa atitude, essa predisposição para melhorar, abre portas e elas estão numa penitenciária diferente, onde esses valores são ensinados. Lá, a roupa do guarda-roupa delas, às vezes, quando eu vi, estava melhor do que o meu. Por quê? Eu perguntei para a diretora. Porque elas querem dar oportunidades para aquelas mulheres. Estão fazendo faculdade. Tem até salão de beleza lá dentro. Tem. As meninas ficam até com o cabelo charmoso, fica bonito para elas mesmas. Nem homem vai lá, mas elas ficam bonitas para elas mesmas. Faz o cabelo bonito, cuida do rosto, faz a unha, faz os exercícios delas, lá tem a academia. E elas se cuidam. Irmã, você não está se cuidando se as meninas lá da prisão estão cuidando. Tem que cuidar. Então, Deus dá oportunidade para cada um de nós. Precisamos aproveitar as oportunidades, construir nossa imagem, porque isso é importante. O que as pessoas vão lembrar de você? Precisamos pensar nisso, tá bom? Essa frase aqui, que eu trabalho na minha vida para eu tentar fazer o melhor para mim. E olha o que eu escrevi. Não faça o comum. Seja autêntico. A minha esposa estava lá, nós fomos para o casamento, e aí tinha o pastor Benedito, na época, fez o nosso casamento. E aí ele perguntou: Denilson, você aceita a Dani como sua legítima esposa? Você quer ser fiel a ela na riqueza, na pobreza? Você quer cuidar dela em todos os momentos? Qual resposta você daria? Sim, é uma coisa óbvia, amado. Sim, todo mundo fala. É claro que sim.
É isso que a gente tem que falar. Eu falei para minha esposa na frente do pastor, não falei sim. Eu falei claro que sim. E hoje eu estou tentando trabalhar para que ela fique bem, ela fique feliz. Precisa ser autêntico, não pode ser algo porque todo mundo faz. A regra é falar assim. Seja diferente. Você precisa conquistar as pessoas ao seu redor. Você precisa conquistar o seu trabalho. Você precisa conquistar a sua família. Você precisa conquistar o seu vizinho. Essa conquista sempre tem um objetivo para a salvação. Eu estava trabalhando em uma empresa uns 13 anos atrás. Nessa empresa foi algo muito importante para mim, porque através dela eu consegui comprar a viagem de lua de mel, planejei. Eu consegui comprar o terno do casamento. Consegui as coisas para o casamento através desse trabalho. Nesse trabalho eu tinha uma postura diferente. Eu trabalhei numa empresa de bordados computadorizados. Faz a programação no computador, vai na máquina e borda. Normalmente aquelas logos de empresa, isso aí que eu fiz. Então, quando eu chegava no meu trabalho, eu não era comum. Eu não fazia o que todo mundo fazia. Sabe o que eu fazia logo que eu chegava? Eu orava. Quantas vezes você chegou no seu trabalho e pediu a bênção de Deus para o seu trabalho? Aí eu orava lá, chegava e já intercedia por aquele momento. E aí tinham situações que o chefe não estava lá no local e ele me passou um pedido novo, que era uma grande quantidade, não podia errar, senão ia dar prejuízo. Eram umas 3.000 peças que eu tinha que fazer. Sabe o que eu fazia? No meio do dia, eu ia no banheiro, ajoelhava e orava. Isso não é comum, amado. E Deus me ajudava a fazer a produção boa. E às vezes dava um erro aqui, mas não é culpa de Deus, a culpa era minha mesmo, porque não fiquei atento. Mas então Deus cuidava de tudo. O que estava no alcance de Deus, Ele abençoava. Aí o meu chefe começou a ter muitas atividades externas, vendendo serviço, e eu comecei a atender os clientes. A pessoa tocava a campainha, eu ia fechando. Deus me ajude. Amados, as vendas eram boas, só que tinha um problema. Aquele meu chefe não era gente boa. Ele, em vez de aproveitar as oportunidades, sabe o que ele fazia? Pegava o lucro do dinheiro e ia fumar lá atrás. Ia fumar maconha. Nada a ver. Sem noção. Queimando o dinheiro que ganhava fácil. Rendimento quase 30 mil reais por mês e eu recebia só 1.500. Imagine quanto ele não ganhava. Queimar fumando. Ai, fala sério, né? Não dá. Mas tinha uma outra situação. Eu trabalhei no Caixa Econômica da Praça Zacarias, aqui no centro. Era atendimento, sabe aquele que era ajuda? Nesse local, tinham duas pessoas diferentes. Uma pessoa era um homem muito grande. Além dele ser muito grande, ele gostava de ficar andando coberto. Tinha umas 8, 9 cobertas em cima. E além disso, era morador de rua. Só que ele tinha um benefício, na época, e ele ia lá no banco fazer o saque. Morador de rua, com um monte de coberta, o que a gente sente? Cheiro insuportável. O que você faria se chegasse uma pessoa cheirando de forma insuportável na tua presença? Você, quando peca, está no mesmo nível. E Jesus fez o que por você? Quando eu fui deparar naquela situação, eu lembrei disso que eu estou falando para vocês. Aí eu chegava lá, puxava o oxigênio. E aí, tudo bem? Como eu posso ajudar? Você está precisando de ajuda? Tu quer sacar? Tá bom. Aí eu, deixa eu só ver um negócio. Colocava o cartão, saía. Aí eu voltava lá. E aí,
Já colocou a senha? Não, eu ajudava a pessoa. Estava insuportável o cheiro. Mas eu precisava ajudar. Preciso aproveitar as oportunidades de ser uma mão de Jesus para as pessoas. Chegava uma outra mulher, que essa mulher era muito chata, sabe? Chegava falando mal de todo. Essa atendente aqui, olha como ela é magrinha, não sabe nem andar direito. Ela mesquinha, nem vai encontrar namorado desse jeito não, viu, guria? Ela chegava falando assim, com todo mundo. Falava de mim, ei, magrão alto também, hein? Isso é muito estranho. Mas aí ela falava mal de todo mundo. As pessoas queriam atender ela. A imagem dessa mulher é horrível, a imagem desse homem é horrível. Ninguém quer atender. Só a misericórdia de Deus para ajudar as pessoas a atender pessoas como essa. Aí eu atendi aquela senhora. Na virada do ano, ela deu presente só para mim. Ela levou um panetone para mim, com R$50. Porque eu tratei ela diferente. Aproveitei a oportunidade. E Deus me ajudou. Construa sua imagem. Aproveite a oportunidade que Deus quer realizar os sonhos dele na tua vida. Ele quer que você faça o que você gosta. Não é para fazer o que os outros mandam. Faça o que você gosta. Aproveite as oportunidades. Ligue, converse, se coloque disponível. Fique bonitão, fique gatinha. Faça isso e avance. E Deus vai te abençoar como abençoou José. José era bonito, mas ele não se satisfez com a beleza dele. Ele colocou uma roupa, ficou elegante, mais bonito ainda, e foi conversar com um homem. Para que ficar bonito para falar com um homem? Questão de respeito e autoridade. Hoje o meu incentivo é que você entregue sua vida nas mãos de Deus, aproveitando as oportunidades e construindo uma imagem de forma adequada. Queridos, seja sal, seja luz na vida das pessoas, faça diferença. Os adolescentes, os juvenis estão tentando fazer a diferença na vida das pessoas. Algumas pessoas, eu não quero isso aí não, para quê? Eu acredito em Jesus, eu não preciso do que você está me dando. Vários adolescentes juvenis receberam negativas como essa. São fracassos que nos ajudam a perseverar e eles estão lá trabalhando. Nós precisamos avançar. Precisamos aproveitar as oportunidades. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. E o Rafael Aquino vai cantar esse lindo louvor. E eu incentivo você a entregar a tua vida nas mãos de Deus, para que você consiga aproveitar as oportunidades e a sua imagem seja construída. Amados, por favor, faça essa entrega. Só Jesus pode te dar paciência para conversar com uma pessoa com cheiro ruim. Só Jesus pode te dar paciência para falar com uma mulher que fala só coisa ruim de você. Só Jesus pode te dar paciência para aguentar o seu chefe que é daquele jeito. Só Jesus pode aguentar a traição que você recebeu da tua esposa. Só Jesus pode te ajudar a encontrar um emprego que você está precisando. Entregue e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos ouvir essa música? Tome a sua decisão e fala: Deus, eu aceito, eu entrego, eu peço, por favor, me ajude a viver os sonhos do Senhor na minha vida. Se você quer, decida deixar os sonhos de Deus ser realidade na tua vida. Entregue sua vida nas mãos dele. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me chamar.
somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me chamar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém, amém. Rafael, fique aqui um pouquinho comigo. Amigos, viu que lindo esse dom? Deus deu essa habilidade natural para ele. Mas eu tenho certeza que ele não fica só, eu vou... Com certeza, quantos tempos você não ensaia? Participa de quarteto. Ele precisa construir a imagem dele. Ele está fazendo o melhor dele, né, Rafa? E Deus tem usado ele bastante. E vai continuar usando. Obrigado pela mensagem. Da mesma forma, você precisa fazer isso também. Você entregou? Confia. E Deus vai ajudar você. Você pode se levantar para nós fazermos uma oração? Grandioso Deus, nós nos entregamos aqui nessa noite. O Senhor quer que nós aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá. O Senhor quer que nós construamos a nossa imagem. Teremos uma semana, teremos alguns dias agora pela frente, que o Senhor nos ajude a refazer a imagem que nós destruímos. Nos ajude a aproveitar as oportunidades que por algum motivo nós perdemos. Entregamos nossa vida em Tuas mãos para que os Seus sonhos sejam realidades. Pai, nós Te amamos e entregamos em Tuas mãos tudo o que nós somos. Refaça em nós aquilo que o Senhor quer. E o Senhor quer que nós vivamos bem.
Nós precisamos dessa sua ajuda, está tão difícil aqui. Por favor, esteja conosco, nos dê a sua bênção para agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.